Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Na primeira temporada, tivemos um episódio chamado No Tempo dos Folhetins, em que os convidados João César de Castro Rocha, professor e crítico, e Juliana Leite, romancista, trataram de como José de Alencar e Júlia Lopes de Almeida conseguiram, ali entre o final do século XIX e o começo do século XX, traçar trajetórias bem-sucedidas comercialmente, ao mesmo tempo em que se consolidava a forma romanesca no país. Neste episódio, chamado O Gosto dos Leitores, a ideia é voltar a tratar da preferência de brasileiros e brasileiras por histórias seriadas, que prendem. Desta vez, o tema principal são romances policiais, de detetive, de suspense, romance histórico e outros sucessos de público. Vamos falar também de clássicos na internet, clubes de livros, booktubers, de uma nova cena literária do século XXI que vive ali entre a tecnologia e a tradição. Vou apresentar agora os meus convidados em ordem alfabética. Tenho aqui Júlio Pimentel Pinto, historiador, crítico e ensaísta. É professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, especialista em Jorge Luiz Borges, História e Literatura da América Latina, um leitor ávido, que escreve comentários e resenhas sobre literatura de todas as partes, em revistas especializadas, suplementos e blogs. O Júlio, inclusive, é um pioneiro em blog, em resenha em blog no Brasil. É autor de, entre outros, A Pista e a Razão, uma história fragmentária da narrativa policial, e do recente Sobre Literatura e História, como a ficção constrói a experiência. Outra leitora ávida que está aqui do meu lado é a Lívia Piccolo, escritora, roteirista e comunicadora. Tem graduação e mestrado em artes cênicas na USP. E um de seus trabalhos hoje é falar de livros clássicos e contemporâneos no canal do YouTube da editora Antofágica, especializada em publicar clássicos da literatura e novas edições. Lívia ganhou recentemente o grande prêmio de melhor roteiro e melhor filme com curta-metragem O Tesouro da Rua 34, durante o Festival Internacional de Cinema de Paraty, 2024. É um drama familiar com toques de fantástico. E neste momento, Lívia está finalizando seu primeiro romance. Quem sabe ela conta pra gente um pouco da história. Júlia, eu quero começar com você, porque eu lembro aqui que o Jorge Amado era um leitor ávido de romance policial, ali pelos 20 anos, 25 anos, e ele trocava muitas cartas com um outro amigo dele, escritor, que os dois depois se tornaram grandes vendedores de livros no Brasil, né? O Érico Veríssimo, e o Érico, na época, era editor na Globo de Porto Alegre, e ele tinha uma série de livros policiais que ele publicava lá. E o Jorge Amado escrevia para ele: me manda aí os últimos policiais que você publicou, né? Ele dizia também que se o Jorge Simenon não ganhou o Nobel, que também estava tudo bem ele não ganhar. Então, ele considerava o Simenon, que é um autor, né, de histórias policiais bastante prolífico e de sucesso. Então, eu queria te perguntar como que o gênero policial ele é não somente do gosto dos leitores, mas também dos escritores que não necessariamente escrevem policial. Tem qualquer coisa aí de uma técnica que eles aprendem lendo romance policial e que depois eles passam para outro tipo de livro. Bom, em primeiro lugar, agradeço muito o convite, Josélia. Prazer estar aqui, essa série é maravilhosa. É muito engraçado pensar o policial, porque para muitos críticos e durante muito tempo, o policial era uma espécie de literatura de baixa espessura, de baixa qualidade. Lá nos anos 30, o Edmund Williams dizia assim: que me interessa saber quem matou Roger Ackroyd. Eu não tenho nada com isso, né? As pegadas que o senhor está investigando, Sr. Holmes, não me interessam, né? E havia, claro, sobretudo numa crítica mais à esquerda, havia, sobretudo, a acusação de que a narrativa policial era uma narrativa de defesa da ordem burguesa.
qualquer coisa que acontecesse que colocasse em risco essa ordem era rapidamente corrigida pela ação regradora, pela ação reordenadora do detetive, e no final todos podiam dormir tranquilos, que o mundo estava garantido, que a propriedade estava preservada, etc. Agora, é lógico que isso que marcou... Bom, tem alguns críticos que falam essas coisas até hoje, mas daí hoje a gente não leva mais a sério. Mas essa visão, ela foi aos poucos sendo deixada de lado. Primeiro porque o policial mudou muito. A ideia de um policial que seja feito de fórmulas, que se repitam incessantemente, que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, que você vai ser surpreendido, que num determinado momento o detetive vai tirar uma carta da manga que ninguém esperava e vai resolver o caso. O policial se tornou muito mais complexo, sobretudo depois da segunda metade do XX, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tentar resumi-lo a uma coisa só é muito difícil. No entanto, tem certas marcas, tem certas matrizes do policial que persistem mais ou menos frequentes. Uma delas, lógico, é que haja um crime. Algum tipo de crime tem que acontecer ali para que seja necessário invocar a presença de um investigador. Esse investigador pode ser um investigador formal, pode pertencer a uma polícia, algum agrupamento da ordem pública, ou esse investigador pode ser um amador. Os primeiros detetives eram amadores, né? O Auguste Dupin, do Edgar Poe, era um amador, o Sherlock Holmes era um amador, e assim por diante. Mas amadores extraordinários, aqueles que têm uma visão que os demais não têm. Isso para a gente não entrar numa discussão que daí faria com que esse podcast durasse alguma coisa entre 12 e 14 horas, de afinal de contas, quando começou a narrativa policial. Porque tem aqueles que dizem que ela começou na Bíblia, né? No episódio de Suzane e os Anciãos, em que tem ali um enigma que é... Mas isso já está beirando, isso já beira a alucinação. Um pouco mais sustentável é dizer, você comentava agora há pouco do episódio dessa série de podcasts que discutiu o folhetim, que para muitos o policial vem também de uma tradição de pequenas publicações, folhetos, folhetins, que circulavam, sobretudo no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, e relatavam crimes pavorosos, crimes reais, quase sempre, mas que recebiam um tratamento literário para, inclusive, colorir mais, dar tintas mais fortes, impressionar mais o leitor. Outros não, outros preferem dizer... Eu gosto desses outros porque entre esses outros estava Borges, que a narrativa policial começa com Edgar Poe. Começa, portanto, com uma proposição de um jogo de raciocínio. Claro que a rubrica policial não existia na época. O próprio Poe dizia que ele escrevia histórias de raciocínios, histórias de engenho. E a partir daí se constroem certas matrizes. Existe o crime, como eu dizia agora há pouco, existe uma forma de investigar esse crime, existem certos passos, existe a preocupação em identificar pistas, em atribuir significados a essas pistas, existe um número relativamente, quem diz isso não é o Poe, quem diz isso é o Chesterton, e o Borges depois repete, que precisa ter um número reduzido de personagens, porque uma história policial com 40 personagens não vai funcionar. O Chesterton era mais rigoroso, ele dizia não pode passar de 6. Né? Mas, enfim, e acho que essas matrizes, esses elementos, a maneira como as pistas são reveladas, como elas são concatenadas umas às outras, como a partir daí existe um raciocínio, existe a razão que faz com que você possa extrair significados daquele conjunto de evidências, de indícios, de materiais, etc. Esses elementos matriciais, eles funcionam também para você pensar a maneira como um texto é escrito, a maneira como você conduz uma narrativa, como você articula uma narrativa. E me parece que em vários desses grandes escritores que admiravam
a história policial, que admiram as histórias policiais, independentemente de parte da crítica vê-las de forma negativa, usar formas pejorativas de descrever as histórias policiais, etc. Esses grandes escritores, além do entretenimento, é lógico, não é que tem um valor imenso, tem um valor extraordinário. Não? Zé Paulo Paes falava começo dos anos 80, não? Ele diz assim, o problema da literatura brasileira é que falta uma literatura de entretenimento. Né? O Brasil tem a grande literatura, tem escritores extraordinários, mas falta uma literatura de entretenimento ampla, que atinja todo o público, etc. Então, além do entretenimento, evidentemente, existem essas matrizes que nos ajudam a entender como um texto é armado. Quando, entre os muitos autores, muitos escritores de alto coturno que gostavam de policial, lógico, a gente tem que falar do Borges, né? Que tinha uma verdadeira paixão por policial, embora ele fosse muito seletivo. Ele discordava do Jorge Amado, ele achava Simenon horroroso, ele não suportava Agatha Christie, etc. Ele gostava, na verdade, de Poe, de Chesterton e de algumas poucas coisas posteriores a eles. Num determinado momento, identifica essa estrutura do policial como algo a ser trabalhado. Escreve histórias policiais. Borges tem uma ou duas histórias policiais mais explícitas, mas divertidíssimas também são as histórias que ele escreveu em parceria com Adolfo Bioy Cassari, outro importantíssimo escritor argentino, em que eles idealizaram um detetive que estava encarcerado. É o primeiro detetive encarcerado, o Dom Isidro Parodi. E a própria escrita dessas histórias era cercada de mistérios, porque eles assinavam com pseudônimo de Honório Bustos Domecq. E, a princípio, ninguém sabia quem era Honório Bustos Domecq, a não ser aquele círculo mais próximo de amigos para quem eles liam essas histórias e que se divertiam. E as histórias de Dom Isidro Parodi são histórias engraçadíssimas, porque as pessoas se dirigem à cela em que ele está, relatam o caso, ele pede uns dias, a pessoa volta, dali a uns dias ele, dá a solução do caso. Essa crença numa razão capaz de resolver tudo. Quase que um oráculo. Exatamente. Mas é um oráculo que seguia não por uma intuição fabulosa, mas por essa capacidade racional e porque rearranja os elementos. Então, todos aqueles elementos que as pessoas relatavam, tudo desorganizado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele põe tudo em ordem, ele estabelece uma sequência, ele organiza a narrativa e apresenta essa narrativa daí como conclusão, daí como uma solução. Que é um pouco um trabalho de historiador, de romancista, juntar os elementos. Sim, exatamente. Tem um historiador italiano muito importante, muito famoso, o Carlo Ginzburg, né? Filho de uma tremenda romancista e pai de uma boa romancista, né? Natália Ginzburg, Lisa Ginzburg, ele se chama Carlo Ginzburg, que faz justamente essa analogia. Ele fala assim, no final do XIX, há uma variação epistemológica, a maneira de se conceber o conhecimento passa a ser fundada no detalhe. E isso você encontra no estudo da arte, a partir dos trabalhos de um sujeito chamado Giovanni Morelli, que deixa de estudar as características gerais de um pintor e passa a estudar detalhes, por exemplo, como Botticelli desenhava e pintava as orelhas. Né? Então, e isso provoca uma revolução nos museus da Europa, porque muitas telas têm sua atribuição revista, a partir de estudos que não tratam mais do conjunto e sim do detalhe. E Giovanni Morelli tinha como formação original, embora ele tenha se tornado estudioso de arte, a medicina. Um segundo médico, o Dr. Sigmund Freud, que também parte de pequenos gestos inconscientes para tecer as considerações gerais, para produzir interpretações. E um terceiro médico, Arthur Conan Doyle, que se torna escritor e que difunde imensamente a narrativa policial. Essa ideia de que você parte de indícios, de sinais, de pistas, e a partir daí você organiza a narrativa. Então eu acho que essa presença da escrita policial, das histórias policiais, na imaginação, na paixão leitora de grandes escritores, tende a vir daí.
essa percepção do esqueleto do texto, de como o texto está montado, de como ele foi concebido, de como a trama foi organizada, etc. E muitas vezes esses escritores também, é o caso de Borges, que eu citei agora há pouco, é o caso de Ricardo Piglia, posteriormente, né, também argentino, foram editores de coleções de livros policiais e ajudaram a divulgar. Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, na Globo, né, ajudaram a divulgar essas coleções. Então, nós chegamos a essa espécie de um aparente paradoxo. Grandes escritores gostam de um tipo de ficção que muitas vezes a crítica despreza. E, óbvio, nesse caso, quem está errada, quase sempre, mas está errada é a crítica, porque, afinal de contas, essa ficção ela tem uma série de mecanismos ali que justificam essa cognição da maneira de textualizar, da maneira de escrever. Tem um comentário seu recente que me chamou bastante atenção, que você falava que... Comentário no Instagram, né, que o Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, tinha a ver com Edgar Allan Poe e True Detective. Quer dizer que dava muito para entender o Brasil a partir desse livro. E eu achei interessante que temos aqui elementos muito contemporâneos. É uma autora, né, brasileira atual. Você cita o Edgar Allan Poe, que o Júlio acabou de citar, e uma série também, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre tua formação como leitora e essa tua observação sobre o Brasil lido a partir dessa narrativa. Tá bem. Obrigada, Josélia, pelo convite. Tô adorando estar aqui conversando com você e com o Júlio. Já aprendi um monte só escutando ele falar aqui. Imagina. Nossa. Então, O Enterre Seus Mortos foi o primeiro livro que eu li da autora. Fiquei muito impressionada com a atmosfera que ela criou naquele livro. Eu acho que, nesse sentido, me lembrou o Edgar Allan Poe, porque eu tive a lembrança de quando eu li O Gato Preto, esse conto clássico dele, né? Porque ali eu era, assim, adolescente, acho, eu entendi como as palavras criavam atmosfera. Uma atmosfera sombria, uma atmosfera que passa medo, que tem tensão. E eu falei, nossa, a Ana está criando uma atmosfera que é muito única. Então, acho que nesse sentido me lembrou o Edgar Allan Poe, essa coisa da atmosfera, a habilidade dela em criar esse clima. E o personagem do livro, né, o Edgar Wilson, tem também essa brincadeira com o nome, né? O personagem chama Edgar também. Ele recolhe os corpos dos animais nessas estradas abandonadas, nessas estradas que parecem um Brasil um pouco sem lei, um Brasil desgovernado. Então, acho que dá para entender muito o Brasil nesse sentido, assim, que lugar é esse que ele está, que é um lugar que a gente desconhece, que é um lugar com muita violência, que é um lugar também cuja atmosfera é estranha também, é amedrontadora. É um livro com muita violência também, né? Ela, nas entrevistas, fala disso, assim, que ela escreve sobre violência, que ela escreve sobre esse lado do Brasil que é mais desagradável, que é mais difícil. E o True Detective, eu acho que a coisa da dupla me lembrou muito a série, porque tem o personagem, o Edgar, né, o que recolhe os animais, e tem aquele padre excomungado, acho que é Tomás o nome do personagem, e eles formam uma dupla ali muito singular. E eu lembrei da série, principalmente da primeira temporada, que eu acho muito boa. Eu fui ontem assistir novamente o primeiro episódio da primeira temporada, e é uma série de 2014, faz mais de 10 anos. Eu gosto muito da primeira temporada e da última, da quarta. A segunda e a terceira eu não gosto tanto. E a dupla ali, os detetives que precisam investigar feminicídios e crimes horrendos ali que acontecem numa cidade do interior dos Estados Unidos, eles também têm uma coisa assim, um deles é bem pessimista e fala coisas perturbadoras, ele tem um espírito assim nihilista, não acredita em Deus, e o outro fica horrorizado, é aquele personagem que quer ter aquela vida americana, média, um pouco hipócrita também, porque aparentemente ele tem uma família perfeita, mas ele tem amantes, enfim. E esse jogo entre os dois personagens
que eu imagino que, porque eu não conheço muito de literatura policial, deva aparecer em outros livros, né? Essa dupla. E um tem uma personalidade mais expansiva, o outro é mais retraído, um é mais... vive esse mundo das aparências, o outro... usa até de métodos meio ilegais e eticamente questionáveis para fazer as investigações. Então, acho que essa coisa da dupla me lembrou a série. E depois, assistindo também entrevistas da Ana e tal, ela diz que ela gosta muito de cinema, né? E que ela foi muito influenciada por filmes de terror e de suspense, thrillers que ela assistiu em diferentes fases da vida dela, desde criança até adulta. E eu falei, então fez sentido também, assim, eu lembrar da série, porque acho que ela escreve de um jeito imagético, ela escreve de um jeito bem cinematográfico. Na tua formação de leitora, o que foi mais importante, assim, num primeiro momento? Infância, adolescência? Olha, teve de tudo na minha formação, assim, eu tive uma mãe e um tio que me influenciaram muito. O meu tio me deu Mafalda, as tirinhas da Mafalda para ler. E a minha mãe me dava, assim, contos de fadas, também clássicos da literatura brasileira adaptados, isso assim, né? Criança. Já adolescente, eu fui descobrindo as minhas coisinhas, assim, né? Li pela primeira vez um russo e fiquei, nossa, isso aqui é maravilhoso. Li os contos do Tchekhov e decidi fazer teatro também, porque fiquei maravilhada com o Tchekhov, com as peças. Então, essa diversidade, eu acho que marca um pouco a minha trajetória como leitora, assim. Imagino assistir séries e ver filmes. Sim, com certeza. Porque depois que eu comecei esse trabalho na Antofágica, de falar dos clássicos, eles me pediram, né? O canal já tem mais de 6 anos, para eu falar das adaptações dos clássicos para o cinema ou para séries. E aí eu fui estudar um pouco mais detidamente roteiro, adaptação, e fui olhar para o cinema e para séries com esse olhar mais, né, de estudiosa e não só de espectadora. E é muito legal falar de adaptação também, porque existe esse público que se decepciona muito com as adaptações, né? Porque o meu personagem preferido ficou de fora, porque a mudança XYZ. Mas adaptar é um processo de edição, coisas necessariamente precisarão ficar de fora. E não necessariamente uma adaptação, esse pressuposto da fidelidade é o melhor, né? Você pode mudar uma história de espaço, de tempo, você pode até mudar nomes de personagens, mas preservando ali o que é mais importante na obra original. Então, falar de adaptação é fascinante também. E para um autor, ter o livro adaptado significa mais leitores procurando o livro dele nas livrarias, na biblioteca. Com certeza. Como é que é a interação com os leitores que assistem ao seu canal e comentam? Eu sei que eles super comentam, são super participativos ali, né? Eles são. Eu acho que a Antofágica ela conseguiu fazer muito isso, criar essa comunidade engajada em torno dos clássicos. Então, eles esperam e cobram. Qual que é o próximo clássico que vai ser publicado? Qual é o próximo vídeo? Me cobram falar sobre coisas também. Você precisa fazer um vídeo sobre XYZ, sobre tal autor, tal autora. Essa troca é muito positiva. Eles me criticam também muito. Algumas críticas são bem-vindas e eu escuto. Outras são difíceis, assim, às vezes até ofensivas. A internet é essa terra de ninguém. Então, a gente precisa ter, assim, muito equilíbrio mental também para lidar. Mas, em geral, é uma troca muito rica. E falando de filmes, sempre entra mais no lugar da paixão, assim. Então, vou pegar aqui um exemplo. Jane Austen, que é essa escritora inglesa clássica, que tem muitas filmes e séries, enfim, mais longas, mais experimentais, menos experimentais. Sempre tem aquela pessoa que fala, a minha adaptação preferida é a da BBC. Não, é a outra. É essa, é aquela. E acho que esse terreno um pouco apaixonado, assim, é legal, porque é um lugar também de incentivo, né? Mas então vamos ler outras obras dela, vamos pensar aqui por outra porta. Eu acho que esse lugar mais solto e às vezes apaixonado da internet é difícil de lidar, mas é gostoso também. Clássicos brasileiros que
Machado de Assis? Quer dizer, o que eles comentam mais? Machado de Assis. Disparadamente. Disparadamente, Josélia, é Machado, assim. Eu acho que o Machado teve esse resgate nos últimos anos, principalmente com as discussões sobre a negritude e, enfim... Racismo. E as pessoas ficam muito... Assim, eu já li vários depoimentos nesse sentido. Quando eu tive que ler Machado na escola, foi muito difícil. Eu odiei, foi sofrido, foi duro. E agora eu estou entendendo, eu estou gostando. Eu estou vendo a grandeza de Machado. Então, esse tipo de comentário eu acho maravilhoso, sabe? E muita curiosidade sobre a vida dele também. Ele e Carolina. Mas por que esse apelido, Bruxo do Cosme Velho? Então, existe uma mítica, assim, em torno dele, que sempre dá conversa, sabe? E ele é o que dá mais clique. Quando eu tenho que olhar lá os dados do canal, número de cliques, retenção... Machado de Assis, campeão. Campeão. Na literatura nacional, campeão. Quem mais? Incrível. Lembra, assim, de algumas coisas surpreendentes de clássicos brasileiros e o canal? De clássicos brasileiros... Olha, não é um livro clássico, mas fala de um tema clássico, pode ser. Um vídeo recente que eu fiz foi sobre o livro do Caetano Galindo, Latim em Pó. E eu não esperava que um livro que fala sobre linguística, sobre o idioma praticado no Brasil, fosse gerar tanto interesse. Assim, foi um número de cliques muito acima da média. Eu fiquei positivamente surpreendida, tentando entender também, e um pouco maravilhada com isso. Então, existe essa coisa meio represada. A gente quer falar sobre a nossa língua, a gente quer entender o português que a gente fala, que é o português que veio com os colonizadores e se misturou, mas não se misturou de uma forma pacífica, como a gente aprende na escola, de uma forma meio preguiçosa. Teve também violência nesse processo. Então, assim, não é um clássico e nem é um livro de ficção, mas me surpreendeu muito a recepção, sabe? Não sei se eu roubei na resposta, Josélia. Mas ótima. Júlio, estou lembrando aqui que nos anos 90, sobretudo nos anos 90, se a gente olhava as listas de mais vendidos, e o Rubem Fonseca, às vezes existia mais do que um livro, né? Eram 2 livros do Rubem Fonseca ali. A Grande Arte, Vastas Emoções, Pensamentos Imperfeitos. Às vezes na mesma lista estava Patrícia Mello, O Matador. Ou seja, essa literatura policial ou de violência, a Patrícia Mello diz que o que ela faz é trabalhar com a violência no romance urbano, né? Deixa de ser, então, vista como uma literatura menor e passa a ser a literatura que está na lista dos mais vendidos das livrarias intelectualizadas, né? A gente tinha ali um conjunto de livrarias entre Rio e São Paulo, que eram as livrarias em que as pesquisas eram feitas. Então, estava, vamos dizer, o leitor mais especializado lendo esses livros, que também estão muito relacionados a uma história brasileira. Eu queria já entrar um pouco nessa ideia de livros que trabalham a história brasileira. A Lívia falava agora há pouco de uma certa surpresa pela reação das pessoas ao vídeo sobre o livro do Caetano Galindo, né? O leitor surpreende. O leitor surpreende, né? Às vezes a gente espera certos comportamentos e, em geral, espera comportamentos repetitivos. Mas as coisas mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, mudam-se as leituras. A cada momento é uma outra percepção. E é muito curioso nós pensarmos, você falava desse prestígio, dessa presença de tanto impacto do Rubem Fonseca nos anos 90. É estranho nós pensarmos que esse ano é o ano do centenário do Rubem Fonseca. Ele faria 100 anos. E não passou em branco propriamente, mas não teve a celebração que haveria se esse centenário fosse 15 anos atrás, né, 10 anos atrás. Ou seja, é estranho que Rubem Fonseca hoje não mova tanto os ânimos como movia nos anos 90, como movia nos anos 80, nos anos 70. Né? Para minha geração, eu tenho 61 anos, para minha geração que começou a ler nos anos 70, no princípio dos anos 70, e descobriu o Rubem Fonseca, e descobriu também, você não citou, mas eu vou pôr mais um autor nisso, que foi decisivo na minha experiência de leitor, Inácio Loyola Brandão.
parecia que era um outro mundo. Parecia que era um outro mundo que se vislumbrava ali. Seja pela violência, a mesma violência de que a Lívia falava, que está no livro da Ana Paula Maia, e que tem essa marca do policial, que tem também uma percepção de, afinal de contas, o mundo que está lá fora, enquanto eu estou aqui dentro, sentado na minha cadeira, lendo o livro da Ana Paula Maia, do Rubem Fonseca, da Patrícia Mello, etc., o mundo que está lá fora, ele contém essa violência. E essa violência, ela aparece nesses livros. Aparece figurada, aparece estilizada, aparece trabalhada de uma maneira que seja um pouco mais palatável, mas às vezes com um grau de brutalidade extraordinário, com uma crueza extraordinária. Os primeiros livros de contos do Rubem Fonseca eram livros aterrorizantes, no fundo. Né? A Coleira do Cão, Lúcia McCartney, O Cobrador, né? em que o sujeito vai à noite acertando as contas dele, né? com quem ele aparece pela frente. Né? Então essa sensação de brutalidade, de uma violência que você sabe que existe no mundo, você pode estar ligeiramente protegido dela, você pode se acobertar, você pode se amoitar e ficar afastado dela. Mas ela está lá dentro. Tem um sentido político na exposição dessa violência. Então, quando você falava, Josélia, que existe aí uma matriz do policial que aparece no Rubem Fonseca, aparece na Patrícia Mello, aparece depois do Marçal Aquino, que hoje acaba sendo talvez o mais notável herdeiro do Rubem Fonseca. Quando eu falo notável, não necessariamente na qualidade literária, porque não quero julgar, mas porque ele gosta de afirmar. Inclusive, recentemente publicou um artigo destacando o centenário, né? Ele foi muito próximo ao Rubem Fonseca, etc. Essa violência que continua presente, ela mostrava um país que era um país que lá nos 70 vivia sob a ditadura, um país em que até se podia fingir que não havia violência, mas ela estava ali latente, ela estava nos porões, ela estava em toda parte, e nos anos 90 ela estava nas ruas, 80, anos 90. Então, acho que esses autores que despontam nos anos 70, Rubem Fonseca é anterior, né? Os primeiros livros de contos são dos 60, mas o Rubem Fonseca, o Loyola, eles com Zero, né? Depois há um livro que hoje eu não vejo as pessoas falarem, mas quando eu era adolescente esse livro mexeu com a minha vida, que foi Dentes ao Sol, do Inácio Loyola. Eu passei a escrever imitando nas minhas redações, e a professora não entendia porque as minhas frases às vezes só tinham 2 palavras. Ela falou assim, não, você tem que pôr uma frase completa. Eu falei, não, mas olha aqui, está aqui no livro do Loyola. Eu vi que pode. Exatamente. Procuravam alterar a ficção brasileira, mas sair de uma certa formalidade que não era mais hegemônica, é claro, mas que ainda na perspectiva de muitos leitores deveria prevalecer, ou se esperava que prevalecesse. Um leitor mais convencional, leitor mais tradicional, etc. E a partir daí, esses livros ganharam uma divulgação extraordinária, né? Então, o Matador, você citou da Patrícia Mello, antes do Matador, Aquatofana, né? que a rigor começou como um roteiro, como argumento para um roteiro. Né? Você falava de roteiro, começou como argumento para um roteiro, depois se tornou um romance. E muitas vezes o policial alterado e misturado com a narrativa histórica. Quando a gente lê, que foi um sucesso extraordinário, O Boca do Inferno, da Ana Miranda, né? Que na verdade é um romance histórico, está lá situado, o Gregório de Matos é o centro, mas você tem ali certos mecanismos enigmáticos que estão fazendo aquela história funcionar, e o leitor pode ir atrás também deles. Né? Então é espantoso como, a partir dos anos 70, e você tem razão, acho que nos anos 90 chega ao auge, até porque é também um momento em que o Rubem Fonseca passa a privilegiar mais, já desde os 80, o romance e não a contística, né? Então, você tem lá toda aquela sequência, o Buffo Spallanzani, Vastas Emoções, Pensamentos Imperfeitos, Agosto, né? A Grande Arte, né? Vários deles adaptados para o cinema. Então, é um momento em que o leitor e espectador, mesmo reclamando aqui e ali, porque eu não queria que fosse adaptado assim, eu queria que fosse adaptado assado, tal, em que o leitor ele se embriaga dessa crueza do mundo, dessa violência do mundo,
e ao mesmo tempo é envolvido por uma narrativa que é muito fluida, que é muito agradável, que entretém, que diverte, que é muito bem feita, que é muito bem montada. Tem todos aqueles apêndices que tanto o Rubem Fonseca quanto a Patrícia Mello colocam, né, das suas pesquisas paralelas que vão informar o material básico para a produção do livro, que daí aparece então, a coisa das facas, os charutos, né, essas coisas todas. Então tem um traço de, digamos assim, cercar o leitor por todos os lados, pela sua vontade de mistério, pela sua vontade de realidade, por ver ali um efeito de realidade, enfim. E estranho é que hoje E essa ligação com a história do Brasil, porque você citou o agosto ele se passa justamente naquele período pré-suicídio do Getúlio Vargas, né? Ele faz exatamente uma reconstituição histórica, né? Eu pensei aqui que a Patrícia Mello, um dos mais recentes dela, Mulheres Empilhadas, é uma história de feminicídio. Então, ela transforma toda a investigação numa investigação em torno de casos de feminicídio, né? Quer dizer, a história brasileira é levada para a ficção. Num momento em que havia muita vontade de conhecer melhor o Brasil. O Brasil que saía recentemente da ditadura, em que era preciso pensar o passado, entender, afinal de contas, o que nos havia levado até aquilo. Então, quando Rubem Fonseca publica o Agosto, em 1990, pensa que o Brasil acabava de ter a primeira eleição direta depois da ditadura, que foi no final de 89. Ele estava escrevendo esse livro. E daí ele volta para 54, para o período do suicídio do Vargas e toda a trama que antecedeu o suicídio, e ficcionaliza essa passagem da história brasileira, a morte de um presidente no exercício do cargo, né? Um único presidente suicida brasileiro, o único presidente que morre de forma violenta no exercício do cargo, né? Diferente dos Estados Unidos, que vira e mexe tem um assassinato de presidente. Sim. Aqui não, né? Ele revisita isso, não entende, mas tenta lançar questões a partir daquela experiência democrática que o Brasil viveu, relativamente democrática, entre 45 e 64, que foi encerrada pelo golpe, que agora podia ser revivida. Então, essa presença da história, que está em outros autores que não recorrem ao policial, mas essa presença da história brasileira numa época em que o Brasil precisava se entender até para pensar o que ia acontecer com esse país depois de 21 anos de autoritarismo e toda aquela incerteza que se seguiu ao fim da ditadura militar, né? Você elege indiretamente um presidente, esse presidente fica doente e morre, sobe o vice que havia sido um defensor da ditadura por anos, né? Presidente do partido da Arena, do PDS, né? Sobe esse sujeito, depois se elege em 89 um outro sujeito, hoje em prisão domiciliar, mas um sujeito que também tinha vínculos muito claros com o passado ditatorial. Então, que diabo de país é esse que está tentando se democratizar, mas... E a ficção é esse lugar em que você sugere hipóteses, faz conjecturas, instiga a imaginação moral, não no sentido de nenhum moralismo, né? Imaginação moral é um termo do final do século XVIII, imaginação moral como o que te permite pensar as possibilidades que o mundo pode assumir, que o seu entorno pode assumir. Os romances são longos. Falando de gosto do leitor, não podemos deixar de pensar que são livros, às vezes, de 400, 500... Eu penso aqui no Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. O João Baldo Ribeiro dizia que fez o Viva o Povo Brasileiro porque ele foi desafiado pelo editor Pedro Paulo Sena Madureira, que disse assim: vocês, autores brasileiros, precisam aprender a fazer romances históricos como os franceses fazem. São livros que, se você colocar de pé, eles não caem. E vocês fazem livros que a gente fica lendo na ponte aérea. Despenca. Aí ele disse que ele se sentiu extremamente desafiado a fazer um livro que, se ele colocasse de pé, não iria cair para o lado. E aí ele fez o Viva o Povo Brasileiro, né? Quer dizer, é um período também em que o leitor também aceita, né, livros assim tão grandes, né, tão longos a leitura. Lívia, já puxando para
nossa história literária mais recente, a gente tem um clássico de muito sucesso, de muitas edições, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E temos leitores hoje que leem também histórias brasileiras, enfim. Você já fez entrevistas sobre biografias, né? Eu fui entrevistado no teu canal. Como é que você vê o gosto do leitor por história brasileira, né? Através também de não ficção. O que dá para contar dessa curiosidade? Eu vejo, Josélia, que tem um interesse crescente. Esse livro, né, Um Defeito de Cor, essa coisa dela ter ficcionalizado a mãe de uma figura histórica, que é o Luiz Gama. A mãe do Luiz Gama. Esse tipo de resgate, né, desperta muito o interesse do leitor, da leitora. Eu percebo, assim, que existe uma vontade de entender o Brasil contado a partir de outras perspectivas, e que não a perspectiva que a gente aprendeu na escola, ou a perspectiva dos colonizadores, do homem branco. Existe muito essa discussão, né, na internet, que às vezes é muito cansativa e muito simplista também. A internet simplifica muito tudo, e eu acho que eu tento fazer esse papel também, fazer sempre o contraponto. Peraí, gente, não vamos começar a falar absurdo. A gente não vai deixar de ler homens. É importante ler os autores. Continuar lendo os autores homens. Sabe? Então, às vezes, vai para uns absurdos, assim. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que existe um interesse, sim, em saber mais sobre o Brasil, principalmente através desses resgates, dessas invenções de outras vozes. Por exemplo, Úrsula, né? A Maria Firmina foi um sucesso também. Peraí, essa autora escrevendo no Maranhão, nunca tinha escutado esse nome, o que ela fez? E ela estava, né, já falando contra a escravidão. Então, existe esse interesse, essa surpresa com essas histórias que estão sendo resgatadas. Você também tem um registro do quanto histórias de terror são lidas, de autoras também de fora do Brasil. Conta um pouco o quanto você acompanha isso. Eu vejo que existe um interesse bem forte na literatura latino-americana escrita por mulheres. Então, antes, né, da gente começar a gravar, o Júlio estava falando da Mariana Henriques, que eu achei fascinante. Eu li aquele livro de contos dela, As Coisas que Perdemos no Fogo, pode ser? Nossa, que autora incrível. E outras também, né? Porque eu acho que as mulheres brasileiras, as mulheres leitoras latino-americanas encontraram nesse terror escrito por mulheres, hoje em dia, né, nesse terror contemporâneo, uma chave para entender a violência do nosso continente, né, da Latinoamérica, digamos assim. A violência que vem para o corpo, a violência que se manifesta na família, no lar, que supostamente deveria ser o ambiente mais protegido, mas não é. A violência no espaço público, o medo de andar na rua. Então, diversos tipos de violência, das maiores às menores, eu acho que estão sendo mostradas nesse terror escrito por mulheres atualmente. Então, existe um interesse, assim, crescente. Clubes de leitura dedicados a ler mulheres que escrevem terror. Eu acho fascinante também. O próprio Clube Leia Mulheres, né? Que foi um dos articuladores, né? De uma mudança, de uma virada da cena editorial. Sim. E eu acho também essa literatura que não é realista, né? Eu acho que também existe um certo cansaço do leitor mais jovem, vamos pensar assim, geração Z e tal, que é também uma geração muito exposta à internet de um jeito muito mais avassalador do que a minha, ou enfim, né, do que as anteriores. Eles não têm muita paciência também de ler esses livros que você estava se referindo, que param de pé. Que param de pé. Precisam de livros mais curtos, mais ágeis, e eu acho que o realismo também, não sei, posso estar falando uma grande besteira, tá? Mas é uma coisa assim que eu leio nos comentários, nas conversas ali, né, na internet, nesses clubes, existe um certo cansaço, assim, e essas formas mais fantásticas, exageradas, que se permitem essas liberdades, dizem mais respeito, eu acho, à mulher latino-americana, nesse momento histórico, pelo menos. Eu pensei aqui na Lady Gaga e no gótico. Sim! Aqui que foi aquele show no Rio de Janeiro, as pessoas comovidas daquele jeito, sabe? E aquela monstruosidade dela, e ao mesmo tempo beleza, com certeza. Tem alguma coisa do espírito aí do tempo, né? Conta como é que você faz a escolha do que você vai pautar no canal e mesmo no Instagram. Você recebe os livros. Conta assim os bastidores desse trabalho. E mesmo a forma de comunicar. Qual que é o segredo de falar de livros nas redes sociais?
Lá no canal da Antofágica, eu tenho que levar em conta o calendário de lançamentos, né, da editora. Então, sempre tenho que falar dos livros que eles publicam, tanto os de capa dura, quanto agora a coleção de livros de bolso. E depois eu tento falar de outros clássicos ou outros livros contemporâneos que me permitam pontes com clássicos. E também filmes e séries que, novamente, eu consiga fazer pontes com os clássicos. Então, eu sempre tenho que levar em conta a essência da editora, né? Não posso, de repente, falar de um livro que eu gostei muito, mas que não tem tanto a ver, assim, com a editora ou com o público. Embora eu tenha muita autonomia e eu tenho muita liberdade ali para escolher os vídeos e tal. Mas, por exemplo, livros de ensaio. Eu fiz um vídeo sobre aquele livro de ensaios maravilhoso da Olga Tokarczuk, Escrever é Muito Perigoso. Que é a autora que venceu o Nobel de Literatura. Foi um vídeo que não foi tão legal, assim. Aí eu tentei decifrar também. As pessoas não gostam de ensaios, ou é a Olga. Enfim, às vezes eu arrisco algumas coisas e vejo o que acontece. Machado de Assis continua em primeiro lugar. Machado de Assis sempre lá. Mas sobre a sua pergunta sobre como me comunicar, isso que você fez agora, sabe, Josélia? Eu tento fazer muito. Peraí, o show da Lady Gaga. O que tá acontecendo fora também, estritamente, da literatura, do mercado editorial, das conversas que nós temos com os nossos pares, que diz respeito à cultura mais geral, assim, às vezes até de gente que não lê e que eu posso trazer para a discussão dos livros. Então, eu sempre tento me colocar nesse lugar. E eu leio os especialistas, eu leio, né, um artigo, um estudo feito sobre determinado livro. Júlio. Agora eu vou ler o Júlio para falar de literatura policial, com certeza. E eu tento decupar ali, né, e iluminar questões ali do livro de uma forma acessível. Então, evitando qualquer tipo de palavra difícil, fazendo um trabalho de comunicação mesmo, pensando como eu atinjo o maior número de pessoas, sem também falar besteira ou descaracterizar a obra. Eu vou comentar aqui alguns nomes sobre os quais falamos nesses episódios todos até aqui, né? Nesses 18 episódios. Aliás, 17, né? O de vocês é o 18º. E aí quero que você comente à vontade, do teu ponto de vista, como que os leitores se relacionam com eles. Por exemplo, José de Alencar e Júlia Lopes de Almeida. A Júlia, eu sinto que entra nesse lugar do resgate de nomes que foram esquecidos. As leitoras mulheres têm muito interesse em saber mais sobre ela. José de Alencar, eu sinto que ainda tem aquela coisa, um autor meio chato. Já vi na escola. Já tá bom. E se eu tenho que ler José de Alencar ou Machado, eu vou no Machado. Assim, que é mais interessante, que é mais crítico, que me entrega mais. Sei. Tem um pouco isso. De poesia brasileira, por exemplo, tivemos um episódio aqui, Drummond, Cecília, Cabral e Bandeira. Esses 4, né, que a gente brincou chamando de os 4 fabulosos. Eles têm bastante leitores nesse pessoal mais jovem? Ou são outras poesias que eles estão lendo? Vou te dar uma resposta bem impressionista, assim, tá, Josélia? Com base ali no que eu sinto. Não olhei dados, nem nada, nem pesquisas. Eu acho que eles são lidos, sim. Eles são lidos, principalmente Manuel Bandeira, que circula, assim, às vezes na internet. Mas poesia é um tema que eu não abordo muito no canal. Então, porque é mais difícil também, né? O leitor de poesia, ele é mais raro. Pelo menos nessas discussões na internet, é difícil, assim, encontrar. Mas acho que eles continuam sendo lidos, sim. Lima Barreto. Lima Barreto tem um interesse muito grande também. A biografia, a vida dele, esses altos e baixos, todo esse lado da inventividade, ele estava à frente do tempo dele. Tem um interesse grande, assim. Os cronistas. Crônicas foi também um vídeo que me foi surpreendente. Eu achei que era um vídeo que não iria bem, porque né, tem esse mito ali nas editoras também. Crônica não vende, crônica não vende. E foi bem, foi um vídeo que circulou bem, assim. Então, acho que as pessoas leem crônicas. Hoje em dia, existe uma cena muito forte na internet, nas newsletters. Autoras, autores que escrevem crônicas. E a newsletter é como o blog, sabe? Textos longos, mas que a pessoa recebe no e-mail. Então, ela se inscreve ali para receber a newsletter de fulano, cicrano. E as newsletters se dedicam, a maioria dos autores, a escrever crônicas. Acho que tem um interesse, sim, nesse comentário do cotidiano. A crônica está muito presente nos jornais, nas revistas, né? E depois transformadas em livros. Então, você sente que quando você toca nesse assunto, tem mais clique.
Sim, o vídeo sobre crônicas foi bom, deu cliques. Deu cliques. É feio falar assim, né? Mas enfim. Júlio, você é um pioneiro, né, nos comentários sobre livros em blogs. Conta como é que foi, né, acompanhar essa mudança, né, de paradigma, né? Quer dizer, a internet é super importante hoje para discussões de literatura, inclusive provocando mudanças no mercado editorial, né, no sentido de que os leitores conseguem pautar mais fortemente, né, os editores, enfim. Como é que era escrever resenha naquele momento? E eu acho interessante que você quebrava um pouco também aquela impressão de que na internet, 20 anos atrás, só pessoas amadoras escreviam. Você já era um super professor, enfim, especialista. Eu nunca tinha pensado nisso. Essa coisa do pioneirismo nunca me passou pela cabeça. O blog, que ainda está no ar, embora eu não ponha mais nenhum texto nele há muitos anos, há quase 10 anos, ele surgiu de uma maneira absolutamente casual, quase como um desabafo. Porque durante muitos anos eu dei aula no ensino médio. Muitos anos. Eu adorava dar aula no ensino médio. Adorava. Muitas vezes as pessoas que trabalham na universidade olham para o ensino médio e falam, Deus me livre, lidar com adolescente. Eu adorava. E dava aula também na universidade, na PUC de São Paulo. Ensino médio eu dava numa escola que infelizmente já fechou, a melhor escola de todos os tempos, em qualquer lugar do sistema solar. Chamava-se Escola Logos. Ficava na Avenida Rebouças e fechou. Fechou faz mais de 20 anos. Mas eu tive que parar de dar aula no ensino médio quando eu prestei concurso, entrei na USP. A USP exige dedicação exclusiva e tal. E escrever no blog era uma espécie de... Eu tinha 2 sentidos. O primeiro era, assim, falar das minhas leituras, e era totalmente variado, né? Tinha ficção, tinha historiografia, tinha sociologia, tinha um diabo. O livro que me caía na mão e que... tinha uma coisa de vontade de falar para fora da academia, para além dos muros da cidade universitária, do Butantã. Então era um espaço em que eu não estava preocupado com os rigores acadêmicos, com o jargão acadêmico e tal. A outra coisa era o exercício da escrita, porque quando você escreve em blog, isso... Inclusive porque eu não usava... No blog de estudos de livros eu usava o meu nome. Mas, paralelamente, eu mantinha um outro blog que era de crítica de restaurante. Eu sabia, mas eu não quis entregar aqui. Mas já que você está falando, né? Mas que daí eu usava pseudônimo. Porque, de fato, na época tinha essa coisa de você ser reconhecido, ser tratado diferentemente. Né? E eu queria ter experiência comum. E daí eu usava os blogs para testar formatos de texto. Então, se eu estava lendo um determinado autor... Eu falava agora há pouco que, quando eu era garoto... nunca tinha me ocorrido essa comparação. Eu li Dentes ao Sol, do Inácio Loyola, fiquei tentando imitar nas redações. Eu fazia muito isso. Eu li uma determinada coisa, Olga Tokarczuk, que você citou agora há pouco, né? Eu fiz isso com ela recentemente. Pequenos exercícios, tentando imitar aquele jeito de escrever dela. Tal. Que, na verdade, eu não escrevo ficção, é improvável que venha a escrever algum dia, mas você imitar faz com que você compreenda melhor o trabalho de texto e isso te ajuda no exercício da crítica, no ofício da crítica. E eu gostava, era um divertimento. Então eu usava os blogs também para testar variadas modalidades de escrita. Não me interessava que o leitor percebesse aquilo, não estava preocupado, né? Mas para mim era um exercício de escrita. E eu acho que isso foi, vendo o impacto depois da minha escrita mesmo acadêmica. A minha escrita acadêmica não é exatamente uma escrita acadêmica, ela é muito mais informal, etc. Mas o impacto disso foi decisivo. Por quê? Porque é óbvio, né? Escrever a gente aprende escrevendo. Então, quanto mais você exercita e quanto mais você modula, quanto mais você varia, é melhor. Agora, é isso que eu te falei, nunca me ocorreu que fosse algum tipo de pioneirismo. Era uma vontade de ter um outro interlocutor. No momento em que as pessoas estavam dispostas a ler a internet, né, proliferando, todo mundo gostando, então as pessoas... E era muito legal, porque não tinha tantos comentários assim, as publicações, mas as pessoas escreviam.
E daí foi uma coisa engraçada, porque a partir de um momento algumas editoras começavam, e no princípio, inclusive, eu mandava para algumas pessoas, para amigos, quando saía. Depois eu cansei de fazer isso e percebi que estava chateando demais as pessoas, que eu não gostaria que ficasse me mandando as coisas, então eu parei de mandar. E daí algumas editoras começaram a pedir. Teve inclusive um episódio dramático que no mesmo dia eu recebi 2 mensagens de editoras, na época a Companhia das Letras e a Kozak Naif, pedindo para eu passar a mandar, e um e-mail de um subeditor da editora que publicava os meus livros, pedindo para parar de mandar, que eles não queriam mais. Respondi meio mal criadamente a mensagem da minha então editora, mas enfim, mas era isso. Eu acho que tinha ali uma disposição que hoje está genericamente na internet, mas que está muito mais nas redes sociais, evidentemente. E acho um trabalho, isso que a Lívia faz, é um trabalho isso é fundamental, quer dizer, num país em que as políticas públicas de estímulo à leitura são tão limitadas e tem tanto aventureiro palpitando ao Deus dará, você fazer esse trabalho de mediação da leitura, criar leitores, fazer com que a pessoa perceba que pode ser muito penoso você lê. Na entrevista que você fez sobre o Guimarães Rosa e o Euclides da Cunha, o Milton Ratum falava isso. Ele dizia assim, eu comecei a ler Machado na escola. Comecei a ler Machado na escola pelos contos, porque Machado tem essa extraordinária porta de entrada. Se você dá Helena e A. Garcia, ou mesmo se você dá Memórias Póstumas para um adolescente, aquilo dificilmente vai fazer sentido, mas tem contos, né? Tem contos, inclusive, que já trabalham essa dimensão do surpreendente, do insólito, né? do inusitado, que atrai tanto, né? Você falava da Mariana Henriques, dessas escritoras que flertam com o horror, né? Que trabalham com horror, tal, que criam um deslocamento em relação à realidade, mas que não te impede de chegar à realidade. Vai chegar ao problema. Você falava isso, que é importante. Vai chegar à realidade, mas vai chegar à realidade não pela apresentação explicitada dela, vai chegar por essas modulações de gênero, né? De gênero literário. E esse trabalho é fundamental hoje. Quando a gente vê aquelas estatísticas de quantos livros as pessoas leem por ano, é muito pouco no Brasil. O público leitor, recentemente, eu sou péssimo para estatística, mas alguma coisa que 40% de analfabetos funcionais no país, né? Tem que letrar, mas além de letrar, tem que fazer com que as pessoas já letradas se habituem a ler. E daí você ter o meio do caminho é importantíssimo. Esse podcast, né? Todos esses podcasts que existem hoje, né? Isso é fundamental para as pessoas lerem. Pensando aqui um pouco essa tradição literária, né, da qual tratamos nessa série aqui de podcasts, eu queria te perguntar, na tua experiência como professor, orientador de dissertações, teses, membro de bancas de dissertações e teses, dá para dizer que, de alguma maneira, o pesquisador hoje talvez esteja menos vinculado a uma tradição literária brasileira e muito mais atento a outras influências? Eu acho que sim, mas o meu olhar sobre isso é um pouco enviesado, porque eu sou professor de História da América Latina, que, na verdade, embora a América Latina conceitualmente inclui o Brasil, tem as disciplinas de História do Brasil. Então, do América Hispânica, na prática, né? E trabalho com literatura hispano-americana prioritariamente. Então, claro, as pessoas que me procuram já estão mais preocupadas com autores, autoras hispano-americanas. Mas eu acho que sim. Eu acho que mais preocupados com o autor X, o autor Y, a geração A, a geração B, o romance histórico, qualquer dessas rubricas que a gente use, as pessoas se fascinam por determinados textos. Então, essas autoras latino-americanas, hispano-americanas, de que a Lívia fala, Mariana Henriques, Samantha Schweblin, Lina Meruane, Selva Almada, né? Essas autoras, elas falam a essa garotada, que eu chamo de garotada, são os meus alunos de faculdade, começo dos 20 anos. Falam essa garotada. E não a minha filha, né, que não é uma leitora muito
insistente, mas que gosta bastante de ler, ela lê ela adora essas coisas, adora Rafael Montes. Nós falávamos de policial agora há pouco, né? Ali é absolutamente fascinada pelo Rafael Montes, tal, que pega a tradição do policial e remodela e combina com horror, né? Usa essa chave também que ajuda a desmontar segmentações exageradas de gêneros e mostra o seu caráter mesclado, o seu caráter misturado, etc. Então, acho que sim, acho que no geral, sem nenhuma base metodológica que permita fazer afirmações categóricas, mas eu acho que, em geral, as pessoas hoje... os jovens leitores hoje buscam autores que de alguma maneira, autoras, muitas mulheres, né, que de alguma maneira os envolvam. Né, os envolvam. E eu posso fazer uma pergunta para a Lígia? Claro. A Josélia citou uma série de autores, como aparecem. Eu fiquei curioso para saber como aparecem essas autoras mais antigas, que estão sendo recuperadas. Vocês falaram da Júlia Lopes de Almeida, né? E que inclusive se tornaram matéria de vestibular, né? Que teve toda uma polêmica, porque as pessoas esquecem que o vestibular não pergunta só sobre os autores da lista obrigatória, então teve abaixo-assinado, não vão mais perguntar sobre Machado de Assis, tal. Mas uma lista que inclui autoras como Nízia Floresta, que não são autoras fáceis de ler. Tudo bem, tem Lígia, tem Clarice, etc. Mas isso aparece nas reações das pessoas, essas autoras, tirando a Júlia, que já era uma autora que tinha muitos leitores no seu tempo, né? Mas essas autoras que escreviam mais fechadas, né? Narcisa Amália, tal coisa, isso aparece, as pessoas comentam essas autoras? Eu acho que elas comentam menos os nomes específicos de cada uma delas, mas e comentam mais esse resgate como um todo. Comentam a decisão de trazer esses nomes desconhecidos. Eu, por exemplo, na minha infinita ignorância, não conhecia essas autoras. Então, acho que o comentário é mais... Olha só, os tempos estão mudando. Vamos ler essas autoras que pouquíssimas pessoas conhecem. Acho que o comentário é mais por aí do que sobre obras específicas, assim. Porque acho que elas tinham sido lidas por pouquíssimas pessoas, assim. Mas vem um comentário num tom mais positivo. Sempre da geração mais jovem, né? Sempre vem também quem acha um absurdo... Não, para onde o mundo está indo, que absurdo e tal. Sempre tem. Mas a mudança feita pela FUVEST, por exemplo, que decidiu, né, livros só escritos por mulheres, eu percebi comentários mais positivos. Tá, legal. Porque tem que ser, né? Eu pelo menos acho. Eu acho assim, pelo menos esses nomes estão circulando agora. Isso. Eu não acredito que o Machado de Assis vai ficar para sempre fora da FUVEST. Provavelmente ele vai voltar daqui a pouco e outros, enfim. Mas esse movimento, ele é bem-vindo, eu acho. Lívia, eu vou falar também agora de você, ou vou perguntar de você agora. O Júlio acabou de falar do Rafael Montes, que é um escritor que tem um trânsito bastante intenso com o audiovisual. Né? Ele acabou de fazer uma novela e as pessoas que assistiram na internet disseram que é melhor do que as da Globo. Né? Como é que você se situa fazendo o romance e também sendo roteirista? Porque eu acompanho você e sei que você gosta muito de entender de roteiro, você faz uma combinação aí de um trabalho que vai ser publicado, né? Que, não sei se você vai contar o que é o seu romance, e você também está sempre comentando séries e filmes, enfim. Claro. Sabe que nessa questão do audiovisual, queria até trazer uma coisa para vocês, que vocês podem até me ajudar a pensar junto, assim, escutando vocês falando sobre o Brasil e sobre a literatura policial e como ela é essa chave também para entender o Brasil. Existe uma coisa no audiovisual hoje que me intriga muito, que aí tá fora da ficção, mas vocês vão entender que faz sentido eu trazer isso, que é o true crime. As pessoas adoram true crime. Isso é uma... Você gosta, Josélia? Me explica isso. Por
Porque eu fico assim, já me basta a notícia que eu leio no jornal, que já me amedronta muito. A escolha de assistir isso elaborado numa série, num documentário, eu acho muito intrigante. Eu acho que tem a ver com isso, com alguma coisa que a literatura talvez um dia tenha alimentado e que hoje passou para outro lugar. Eu ponho isso tudo na conta de eu gostar de história e de ter formação em história. Tá. Uhum. Tudo começou na pandemia. Uhum. Eu comecei a ver muito true crime, muito. Até eu, em algum momento, fiquei preocupada comigo mesma. Eu achei que eu estava exagerando. Porque, por exemplo, do Ted Bundy, eu tinha não só visto tudo que estava disponível, como eu comecei a procurar documentação sobre ele na internet. Uhum. Eu encontrei, por exemplo, um site onde os documentos, interrogatórios, testes que ele fez, notícias de jornal, né? Se eu não me engano, o nome do site é Hi, I'm Ted. Uhum. Né? E aí, quando chegou nesse ponto, eu falei, acho que tem alguma coisa errada comigo. O que eu gosto? Eu gosto da investigação. Uhum. Eu gosto da parte em que alguém junta uma coisa com outra e chega numa terceira coisa, e aí ele, sem querer, deixa uma pista, e é essa pista que vai ajudar a entender ou desvendar a parte da investigação. Quer dizer, a psicologia do criminoso, o porquê ele faz isso. Não é exatamente o que mais me interessa. O que me interessa é o trabalho de investigação que é feito para se conseguir chegar até o resultado. Essa parte mais analítica ali da de coisa, reunir né? as pistas e de juntar as peças e encontrar. Eu poderia aqui comentar alguns, assim, fantásticos, né? Tem uma série curta chamada Mistério e Morte no Hotel Cecil, que é impressionante. Primeiro que, assim, a cada dia de investigação é uma hipótese. Cada novo elemento leva uma hipótese completamente diferente. E quando chega o final, não é nada daquilo. Quer dizer, cada uma das hipóteses levaria perfeitamente a uma conclusão e estava tudo bem. E no final, não era nada daquilo que tinha sido levantado em todas as hipóteses completamente factíveis. E era alguma coisa que ninguém sabia e que no final a gente descobre que então foi aquilo. Aí pronto, aí foi tudo resolvido. Então o que me interessa é essa investigação, a pista, como que se faz o raciocínio, como que vai se tentando provar aquilo. E às vezes com uma frustração, porque não foi, aí tem que voltar tudo de novo e às vezes a coisa finalmente se explica. Ah, legal. Legal que você está relatando tudo isso, porque para mim é um mistério. É um mistério. Essa é a palavra perfeita. É um mistério as pessoas gostarem tanto e assistirem, e True Crime fazer tanto sucesso assim no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil é um gênero de documentário e tal que está dando muito certo, né? Mas, voltando à sua pergunta sobre roteiro... Sobre você, roteirista e autora de romance. Pois é. Esse estudo dos roteiros, como eu disse, ele veio a partir do trabalho na Antofágica. Eu fui estudar roteiro e aí comecei a trabalhar também um pouco com isso. Então, escrevi esse curta-metragem, dou às vezes consultoria para produtoras de cinema, faço pesquisas, já fiz doctoring, que é esse serviço de ler roteiros e apontar ali onde pode ser melhor, ou enfim, não é exatamente um trabalho de edição, porque os processos são bem diferentes, mas é mais ou menos uma leitura para indicar caminhos. E sobre o meu romance, bom, ele está caminhando, escrever tem todo o seu tempo ali, né? Ele tem um pé na fantasia, Não, ele não tem um pé na fantasia. Ele é um romance dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele é narrado em primeira pessoa. Na segunda parte, é narrado em terceira pessoa. E a última parte é uma troca de cartas entre alguns personagens. E a personagem é uma mãe que precisa lidar com algumas instabilidades, assim, que aparecem para ela a partir de uma escolha que ela faz de vida. E eu estou conversando com uma editora que é muito especial, espero que dê certo com eles, e estou trabalhando o livro de acordo com alguns apontamentos que eles me fizeram e que eu achei que fazia sentido. Escrever, é a primeira vez que eu escrevo prosa, e tem toda uma coisa de você se surpreender também com o que aparece, né? Você planeja, mas também se surpreende com o que aparece. E esse jogo tem sido muito legal. Espero conseguir colocar aí o ponto final em breve. Tem algum autor ou autora que você diz, puxa, são eles, ou
ou ela, enfim, que mais me influencia? Essa pergunta muda sempre, né, Josélia? Acho que você também, como uma pessoa que escreve, deve saber, Júlio também, como pesquisador, essas referências mudam, né? Mas, assim, acho que a autora que mais me impressionou nos últimos anos, e que eu leio tudo, e releio, e leio também as colunas e tal, foi Helena Ferrante, assim, que realmente eu achei muito impressionante o projeto dela, e principalmente na tetralogia, ela fez aquela história que atravessa muitas décadas, que tem uma dimensão de falar do coletivo e, ao mesmo tempo, aquelas personagens muito bem criadas, com tantas camadas. Então, eu fiquei muito impressionada assim, com Helena Ferrante. Uma autora que sempre me move, mas muitas outras e outros Interessante também. você falar da Helena Ferrante, porque há um mistério em torno da própria Helena Ferrante, né? Quem é Helena Ferrante? Eu acho essa escolha também muito curiosa, numa época que os autores quase todos optam pelo contrário, né? Você precisa falar muito da sua vida e você precisa ser muito ativo nas redes sociais e tal. Ela, assim, trilhou um caminho muito diferente, né? Que também, claro, gera interesse. E tem gente que fala jogada de marketing e tal. Mas acho que não é. Acho que é uma escolha mesmo. Agradeço muito, Júlio, Lívia. Foi uma delícia a conversa. Eu que agradeço. Também, um prazer estar com vocês. Passeio pela Literatura Brasileira é produzido pela Biblion, a Biblioteca Digital Gratuita de São Paulo, uma iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, sob a gestão da SP Leituras. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.